3, versículo de número 1. Eu estava com dois textos para essa mensagem. O evangelista José Jerônimo, Zezinho, leu aqui, Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. Ele leu, e mesmo assim, nós sabemos que hoje o Espírito Santo, cada participação, Deus tem testificado nos nossos corações, tudo que Ele tem falado conosco nessa noite. Amém? Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E veio ao monte de Deus a Horebe, e apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porquanto a sarça não se queima. E vendo o Senhor que Moisés virava para lá, bradou dos céus no meio do fogo, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém? Repita comigo: eis-me aqui. Mais forte. Mais forte. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Eu queria mostrar para os irmãos. Deu certo, Vitória? Vitória? Deu certo? Coloca para nós. A Renata trouxe uma participação aqui a respeito da perseguição da igreja e algumas coisas em relação à janela 10/40. A Noemi trouxe uma participação aqui a respeito da mulher samaritana, né, a missionária que ela se tornou. Inclusive, essa semana, quem estava ouvindo a Rádio da Colheita, não sei se foi segunda ou terça, eu não me recordo, nós ministramos sobre ela, sobre a importância de nós deixarmos o cântaro. Pode apagar um pouquinho lá, só para os irmãos verem. Apaga um pouquinho a luz. As duas aqui, ó, só para eles verem. As duas de cima, de cá. Olha ali. Orienta ali para mim, por favor. Tá bom. Essa aqui. Ó. Irmãos, nós podemos ver aqui, ó, a imaginação aqui, mais ou menos, o que é a janela 10/40. Né? Aqui pega uma parte do continente africano, né? Uma parte da China, outra parte aqui em cima do Japão, e na divisa entre a parte da Europa e a parte sul. Então, para os irmãos terem noção, aonde que se encontra mais ou menos a janela 10/40? Nós possamos entender que esse lugar aqui são países que eles são completamente fechados para o Evangelho. Né? Países, por exemplo, se for pego, quando você entra nesse país, na revista que faz ali, se é encontrado alguma Bíblia, algum objeto cristão ou algo, você é retido. Então, depois você pode entrar no Google e procurar saber os países, quais são eles que são praticamente são fechados para o Evangelho. Então, nós vemos uma parte da África, uma parte do Oriente Médio, uma parte da China, uma parte, tem até o Japão, está inclusive aqui também nesse cantinho aqui. Ó. E nós vemos a divisão da Turquia, da Europa, a parte de cima. Então, você percebe aqui um ponto da Itália, da Europa, a parte, essa meia amarelada aqui em cima. Então, nós precisamos entender que hoje... Obrigado, Vitória. Deus abençoe. Pode acender, irmãos. Então, nós podemos entender que hoje... O nosso país, pela misericórdia do Senhor, nós não estamos engajados nessa janela. Nós não estamos. Mas, às vezes, tem lugares que se nós formos chegar no nosso país, no Brasil, em algumas partes do Brasil, ainda existem lugares fechados para o Evangelho. Vidas fechadas para o Evangelho. Eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade conhecida como Capanema. E lá foi onde os missionários, Daniel Berg, esqueci o nome do outro lá, eles pregaram naquela cidade, eles ganharam aquela cidade para Jesus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, até hoje, no tempo de hoje, a igreja que eles fundaram, 1935, até hoje, você chega lá, você respira o Evangelho por causa daqueles dois homens. E olha quantos anos fazem. Né? Então faz muito tempo. Então você chega lá e você conta, e uma das coisas é a história que nós ouvimos a respeito deles. A perseguição que eles sofreram naquela região por pregar o Evangelho naquela região. E hoje, você vê, começou lá no norte, no Belém, e se expandiu para todo o nosso país. E graças a Deus que Deus levantou dois homens com propósito, com visão, sem conhecer a língua, sem conhecer o estado, só olhou no mapa, Deus mostrou para eles Belém do Pará,
pegou um navio e atravessou e chegou lá e começou a pregar o evangelho. Com toda a dificuldade de língua, de povos, com toda a dificuldade que eles enfrentaram, eles não deixou de pregar a palavra de Deus. Amém? E o que isso nós aprendemos? É que às vezes, com todas as nossas dificuldades que nós enfrentamos, nós não devemos desistir daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Tá? E o texto que nós lemos aqui, nesta noite, é um texto em que essa palavra, eis-me aqui, ela aparece mais ou menos 10 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, e entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 22, versículo 1, nós vimos o próprio Abraão também, quando o Senhor vira para ele e pede o seu filho Isaque. E diz, e naquele exato momento o Senhor diz para ele, Abraão, Abraão, e ele diz, eis-me aqui. Abraão, por sua vez, ele então recebe algo da parte do Senhor, que era a entrega do seu filho. Moisés, onde nós lemos aqui capítulo 3, versículo 4, nós vimos também que quando Moisés está cuidando do rebanho do teu sogro, Moisés já estava há 40 anos distante do Egito. Praticamente Moisés já estava, para ele estava estabelecido naquele lugar, naquela região, naquela família. Até então que veio a voz do Senhor e disse, eis-me aqui. Nós ouvimos também em 1 Samuel, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, o próprio Samuel. Samuel, ele ainda menino, sendo cuidado por Eli, e de repente na madrugada o Senhor começa a despertar Samuel. E aí na terceira vez, quando ele vai até o Eli, o sacerdote Eli, a Bíblia nos menciona que ele chega até ele e ele disse, olha, mais uma vez o Senhor te despertar, você diz ao Senhor, diz Senhor, eis-me aqui. E quando Eli então chama Samuel, e Samuel disse, eis-me aqui para o Eli. E aí Samuel revela tudo aquilo que Deus havia falado para ele. Isaías, capítulo 6, versículo 8 e 9, também nós vimos Isaías, a partir do momento quando ele tem uma experiência com o Senhor, ele vê o Senhor, e o texto nos menciona que Isaías ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E nós vimos aqui também o próprio Gênesis, capítulo 31, versículo 11, Jacó, estando ainda na casa de Labão, e ele estando na casa de Labão, quando o Senhor chamou Jacó, Jacó, eis-me aqui, ele diz, sai, dispõe-te e volta à sua terra. E resumindo, Jacó, no capítulo 46, versículo 2, do livro de Gênesis, quando Jacó tem a notícia de que seu filho está vivo, José, Deus então visita Jacó e diz, não temas, para que vá para o Egito. E naquele momento, quando Deus chama Jacó, Jacó diz, eis-me aqui, e Jacó, com toda a sua família, em torno de 70 pessoas, desce para o Egito. Tudo isso, nós vimos também em Lucas, capítulo 31, capítulo 1, versículo 38, Maria, quando ela está recebendo a parte do anjo do Senhor, a respeito que ela seria mãe de quem iria gerar, e ela disse, Senhor, eis-me aqui, que seja feito conforme a sua vontade. E o capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 17 e 18, quando Jesus chama os seus discípulos, todos eles, Jesus disse a partir de hoje, dizendo a Pedro e os seus discípulos, que estavam com ele naquele momento, diante da pesca, ele disse, eis-me aqui, Senhor. Se nós formos analisar essa palavra, ela tem uma parte interessante que eu queria compartilhar com os irmãos, trazer para os irmãos nessa noite. Ela no hebraico quer dizer Hanini, que significa o que o Senhor quiser. Então, quando você acabou de dizer agora, eis-me aqui, você está dizendo para o Senhor, o que o Senhor quiser de mim. Você está entendendo a profundidade das coisas? O que o Senhor quiser de mim. Aí eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você pode falar com o Senhor neste momento? Fecha os teus olhos. Fala com Ele. Tira um período, vamos tirar um minuto agora, onde você vai fechar os teus olhos e vai falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ou
Ribachorianda alamas. Ribicanto nebe andava surianda alamas. Porque dizer eis-me aqui, às vezes para certas situações é fácil. Mas no caso aqui de Abraão, vamos começar com Abraão. Quando de repente Abraão, ele ficou os seus anos, 25 anos, esperando a sua promessa, esperando o seu período, aonde ele iria, que Deus havia falado com ele em Gênesis capítulo 12, que ele seria pai de uma nação. E daqui a pouco Abraão está com Isaac na mão. A casa de Abraão está em festa, a casa de Abraão está em alegria. Você vê Sara feliz para lá e para cá, os servos, todo mundo na casa de Abraão está feliz, alegre, porque se cumpriu a promessa de Deus na vida dele. Agora você imagina, meu irmão, Deus cumprindo a promessa na vida de Abraão, aquela coisa linda, maravilhosa, e de repente Deus chama Abraão no canto: Abraão, vem cá. E aí Abraão corre: Senhor, feliz da vida. Ei, mandará surianderébias. Aí Abraão chega para o Senhor, o versículo 1 diz assim: e disse Abraão, o Senhor disse, eis-me aqui, Senhor. Só que Deus não fala nesse período, quando Deus chama, Deus não fala o que ele queria dele. Ele só vem: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E disse Deus: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Deus pede para Abraão, não é Ismael. Porque se fosse Ismael, até que seria mais fácil, porque ele não esperou tanto tempo para aguardar Ismael. Mas Deus pediu algo que simplesmente, algo que ele e a sua esposa, Sara, sonhou e esperou durante anos. Então eu quero dizer para você nessa noite, talvez o que Deus irá te pedir, para você parece assim: Reinaldo, mas isso será que eu tenho condições? Tem sim, porque Deus sempre vai pedir algo que Ele nos deu. Ele sempre vai querer algo nosso, que Ele nos deu, que Ele nos compartilhou, o que Ele entregou para nós. E eu quero dizer para você nesta noite, a partir do momento quando você está dizendo: Senhor, que seja feita a Tua vontade, você está dando legalidade para Deus pedir tudo o que Ele quiser a teu respeito. Quando você está dizendo para Deus: Deus, eis-me aqui, Deus está dizendo para você: eu quero te usar. Não é só você, mas é a sua casa, a sua família, é tudo que você está envolvido, que você se encontra envolvido. E o texto nos menciona que quando Abraão, ele olha, ele não se esconde do pedido de Deus, ele não se afasta do pedido do Senhor. Porque essa palavra, como nós dizemos aqui, ela quer dizer demonstrar prontidão, está disponível para fazer o serviço de Deus. É estar disponível. Você está disponível? Nós estamos disponíveis? Como está o seu tempo? O nosso tempo? Como estamos? Porque somente alguém consegue dizer sim para o Senhor, aquele que aprendeu a viver o tempo da promessa. Se você não aprendeu a viver no tempo da promessa, você não consegue dizer sim para o Senhor. Você não consegue dizer: eis-me aqui, Senhor. Somente aquele que aprendeu a viver, somente aquele que soube aprender o tempo de Deus, aguardar o tempo de Deus, porque Abraão conheceu o Senhor. Abraão sabia muito bem quem estava falando com ele. Abraão sabia muito bem quem estava chamando ele. Abraão sabia muito bem quem estava falando com ele. Não tinha dúvidas da voz de Deus. E às vezes nós não abrimos mão de algumas coisas, não fazemos a vontade do Senhor, porque ainda temos dúvidas da nossa salvação. Temos dúvidas se Deus de fato nos escolheu. Temos dúvidas de muitas coisas em relação ao nosso chamado. Temos dúvidas. E você precisa ser, como Elias disse, quando estava diante do Carmelo, dizendo: olha, até quando estarás em dois pensamentos? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal, ou vocês precisam decidir.
E eu quero dizer para você nessa noite, você, nós, todos nós precisamos sair do muro, tomarmos uma posição e dizer: Senhor, eis-nos aqui, que seja feita conforme a tua vontade. Eu estou disposto a viver a tua vontade. Senhor, quer o meu Isaac? Está aqui, Senhor, porque eu sei que da mesma forma que o Senhor me deu Isaac, o Senhor não vai falhar em relação à sua promessa para comigo. Aleluia. No final você vai dar glória a Deus, fica tranquilo. Queridos, se tratando de Moisés, quando Moisés está naquela vida tranquila, saiu do Egito, depois de enterrar o homem na areia, depois de ser descoberto, ele foge do Egito. Moisés, vamos imaginar, pelo tempo que ele está em Midian, cuidando do rebanho do teu sogro, vamos entender que Moisés nem mais pensa, vamos abrir uma conjuntura aqui, nem mais lembrava do Egito. Acabou, já está acostumado, já está enraizado. Mas de repente ele está passando um monte de Deus, Horebe. Aí Deus tem uma forma de atrair Moisés. O que Deus faz? Uma sarça. Em meio no deserto, pegando fogo. Só que interessante que a sarça ela não se consumia. E Moisés olha para aquela sarça, ele se aproxima. Ao se aproximar, a Bíblia nos menciona que Moisés, ele vai, e de repente a voz do Senhor: Moisés, Moisés, e diz: eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim, Senhor? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus quer te atrair. Deus quer te atrair. E Ele nos atrai nesta noite para o seu ambiente de glória, de poder. Só que interessante que quando Deus nos atrai, você pode estar no pior estágio da sua vida. Você pode estar no pior momento da sua vida, porque é um momento que Ele usa para te atrair. É quando o médico dá um diagnóstico ao contrário, é quando a prova chega, é quando a luta vem, é quando você olha para os lados, todos viraram as costas para você. Aí o Senhor vem dizer: chegou a hora de eu te atrair até a mim, para mostrar para você que os meus planos são maiores, que os meus propósitos são maiores, o que eu tenho para a tua vida é maior. Por isso Deus diz para Moisés: Moisés, tira as suas sandálias dos seus pés. Agora é hora de você aprender a renunciar, abrir mão do que precisa ser necessário, para você não só ter uma visão de uma sarça, mas você ser amigo, íntimo, me ouvir e me ver face a face, diz o Senhor. Aleluia! Somente quem tem uma experiência no deserto consegue entender o processo da sua chamada. O processo em que Moisés passou no deserto não foi dúvidas para ele entender a voz de Deus. Quando Deus o chamou, ele compreendeu. Eu vou dizer para você nesta noite: ei, o deserto que você passa, a luta que você enfrenta, a dificuldade que você tem enfrentado todos os dias, é a forma com que Deus usou para te atrair, para te levar até Ele. Você vai chegar diante dele, a sarça estará queimando, mas não é só uma sarça, é algo mais profundo que Ele tem na tua história. Aleluia! Orianda labante comandébias. Talvez esse processo que você passa, essa luta que você passa, essa dificuldade que você pensa: Reinaldo, o que será de mim? Será um instrumento de Deus, porque só pode falar de cura quem está curado. Aleluia! Deus não levanta ninguém vazio. Quer dizer, Deus levanta os vazios, perdão, e enche para que Ele possa falar das suas maravilhas. Corrija aí. Ele levanta nós, quebra nós, como vasos. Pega o vaso, quebra, faz de novo. Mas o gostoso é que quando o vaso quebra na mão do oleiro, o oleiro não descarta o vaso. Isso é o mais bom da história, porque se nós formos olhar para nós mesmos, era para nós sermos descartados por todos os nossos atos e falhas. Mas Ele não nos descartou. Pelo contrário, Ele investiu. Ele investiu. E tem investido todos os dias. Isaías, quando na morte do rei Uzias foi um rei que trouxe prosperidade a todo o reino sul, Judá.
Judá naquela época prosperou tremendamente diante do governo rei Uzias. Então Uzias ele era adorado, ele era bem visto a todos. E de repente Uzias morre. E Deus pega e levanta e chama Isaías. Só que o chamar de Isaías ele viu o Senhor sentado em seu trono. E ali ele viu os serafins adorando ao Senhor. Santo, santo, santo. E é tão interessante que Isaías, o que ele contempla, ele está vendo os serafins todos adorando ao Senhor. Ele vê toda a glória sobre os céus. E ele declara que a terra também estava cheia da sua glória. Todo o ambiente. Mas Isaías, ele se declara assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Isaías começa a declarar, e quando declara, logo em seguida, o Senhor envia uns serafins com a brasa viva sobre uma tenaz e toca nos lábios de Isaías. E ao tocar nos lábios de Isaías, disse: purificado está do seu pecado e perdoado está da sua iniquidade. O que é isso? Antes de você dizer, eis-me aqui, Deus vai tratar você primeiro. Deus vai curar você primeiro. Deus vai restaurar você primeiro. Deus vai te mostrar o segredo de ser transformado por Ele. Somente aquele que passa pelo fogo entende o valor da sua chamada. Guarda no seu coração. Somente aquele que passa pelo fogo, passa pelo deserto, entende a dimensão da sua chamada. Aleluias. Porque quando nós passamos por processos e somos restaurados por Deus, transformados pelo Senhor, tudo aquilo que Ele nos pede, a gente não nega. Tudo aquilo que Ele fala conosco, a gente atende. Por quê? Porque eu sei o que Ele fez por mim. Aleluia! Por isso que você pega os discípulos, hoje de manhã na escola bíblica dominical foi falado sobre isso. Em todo o tempo, enquanto mais os discípulos eram perseguidos, eram presos, eles pregavam mais ainda a palavra do Senhor. De repente os discípulos foram presos, e quando eles foram soltos, chegaram nos centuriões: olha, aqueles homens que vocês prenderam, sabe onde eles estão? Aonde? Fugiram? Não, estão lá na sinagoga pregando a palavra. Eles continuam lá pregando, eles continuam lá falando. O que é isso, meu irmão? Eu não consigo abrir mão daquilo que Ele é para mim, por mim. Eu não consigo abrir mão desse Deus. Eu não consigo abrir mão do que Ele representa para nós. O que eu tenho no céu, além de Ti, e não há nada na terra quem eu desejo senão o Senhor. Ele é tudo para nós. Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Yeshua HaMashiach, o Emanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz, Pai da eternidade. Hoje Ele quer te libertar das prisões e dizer: se prontifica, eu quero te usar. Aleluias, aleluias. Será que você vai precisar ser mais queimado para entender a dimensão do processo de Deus na sua vida? Porque Isaías, aqui eu gosto de dizer que ele foi queimado. Uma brasa viva, vai lá e toca nos seus lábios, Deus queimou tudo, transformou a vida do homem. E voltando aqui no 46, ou até no 31 de Gênesis, Jacó, a história de Jacó todos nós conhecemos. Começou lá na casa de seu pai, com Isaac, Rebeca, e aí de repente ele pensou que na casa de Labão seria igual na casa de papai, e durante um processo de 20 anos na casa de Labão, Deus tratando, Deus quebrando, até o dia em que Jacó desceu o val de Jaboque. Até o dia em que Jacó desce o val de Jaboque. É tão interessante que Jacó, antes dele ficar sozinho no val de Jaboque, ele passa todos os seus bens, seus servos, ele passa toda a família, vai passando todo mundo, fica todo mundo lá de lá, e ele falou: agora vai ficar só eu aqui. Aleluias. Vai ficar só eu aqui. Enquanto está a família de lá, Jacó está aqui. Talvez eu não sei onde está a sua família, talvez tua família já passou o val de Jaboque. Estão todos do lado de lá, mas você está aqui no particular com Deus. Você está aqui buscando pelo Senhor.
buscando pela sua casa, buscando pelos seus filhos. E de repente na manhã, quando Jacó já sai do Val de Jaboque, Jacó já não é mais a mesma pessoa, já não chama mais Jacó, já é Israel. E outra, o andar de Jacó já é diferente. Aleluias. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Enquanto nós não mudarmos a nossa forma de andar, Jacó sai de repente mancando. Aí eu gosto, esses dias falando, está em Abaeté, eu preguei sobre esse texto. Os filhos de Jacó olhando lá, mamãe, papai está vindo, está vindo, mas ele está diferente, ele está andando diferente, ele está caminhando diferente. É isso mesmo, irmão. Quando você se entrega para o Senhor, permite Ele trabalhar na tua vida, a forma de falar muda, a forma de vestir muda, a forma de andar muda, os pensamentos mudam, a história muda, tudo muda, porque não dá para ficar do mesmo jeito na presença dEle. Oh, aleluia! Talvez você, Reinaldo, eu ainda não estou andando diferente, mas vai andar diferente. Reinaldo, eu não falo ainda diferente, mas vai falar diferente. Reinaldo, as minhas roupas ainda não mudou, mas vai mudar, porque tem um caminho à tua frente. O Val de Jaboque te espera. Vai ser um período, uma noite inteira lutando com ele, mas algo vai mudar. Aleluia! Rebancho comanta na vasurianda lamar. Algo vai mudar aí, você pode ter certeza. Por mais que você endureça seu coração, por mais que você diga não quero, não vou, você pode ficar tranquilo, Jeová é especialista a arrumar um Val de Jaboque para a tua vida. E se eu fosse você, não lutava mais não resistia mais não. Espera um pouquinho, diga a Deus, faz a tua vontade, Pai, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim, papai? O que o Senhor está querendo? Ai, remante comandebe, alabante comandaravasúprias. Deus tem pressa em te levantar, Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa em dizer para você, meu filho, se apresente. Aleluias. Nós vimos também todos esses homens dizendo, eis-me aqui. Mas o próprio Deus também nos diz, eis-nos aqui, eis-me aqui. Aí nós vimos em Isaías capítulo 58, versículo 9. Isaías 58 é um período onde Isaías ele fala a respeito do verdadeiro jejum. Como seria o verdadeiro jejum? Porque o povo tinha mania de jejuar, vestindo-se de pano de saco, saindo pelas praças, mostrando que estavam jejuando para se mostrar como santos. Mas não era esse jejum que Deus queria. O jejum que Deus queria era, porventura, aquele jejum onde, de fato, o jugo é despedaçado. Aqui, versículo 6 em diante. Porventura não é o jejum este que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças das ataduras do jugo, e que deixes livres o que são os quebrantados, e despedace todos os jugos? Versículo 9, então clamarás a mim, e o Senhor responderá, gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Da mesma forma que eu falo, Senhor, eis-me aqui, Deus diz para nós, eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. Eis-me aqui, meu filho. E acontecerá isso, que se tirardes do meio de ti o jugo, estendendo o dedo, a falar da vaidade. Aí o versículo 59, aí o 9, perdão, 10, diz assim, e se abrirás a tua alma ao faminto, e fartarás em alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como no meio-dia. O Senhor te guiará de contínuo, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como jardins regado, como manancial cujas águas nunca faltem. Aleluias. Da mesma forma que nós dissemos, Senhor, eis-me aqui, ao seu clamor como Pai, como sendo nosso Pai, Ele nos diz, eis-me aqui, meu filho. O 59 diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos, para que não possa te ouvir.
Deus está te ouvindo nessa noite. Deus está nos vendo nessa noite. Deus contempla você nessa noite. Deus olha para o seu interior nessa noite. Só que aí eu digo para você, você está disposto a abrir mão? A renunciar? Porque todos nós somos escolhidos por Ele. Isaías capítulo 41, versículo 9. Dentre os mais excelentes, Ele nos escolheu. Ele nos levantou. E Ele diz, não te rejeitei. Eu não te rejeitei. E eu quero dizer para você nessa noite, eis-me aqui, só que o eis-me aqui que nós entendemos aqui nessa noite é, Senhor, tudo que está em mim é para te servir. Tudo que está em mim é em uso da sua obra, da sua casa. Eis-me aqui, Senhor, até o vizinho, no trabalho, no dia a dia, nós somos testemunhas. A Noemi trouxe algo aqui a respeito da mulher samaritana, eu gosto muito dela, eu gosto muito do texto. Aquela mulher, por toda a vida que ela levou. E o texto é tão interessante que Jesus, quando ela fala assim, tudo que eu tenho feito, Ele disse. Só que Jesus, quando falou para ela, tudo que ela estava fazendo, Jesus não falou para a multidão. Jesus falou para ela. O que é isso? O tratar de Deus é em particular com a gente. O tratar de Deus é em particular, é no meu coração. Deus sabe o que precisa ser tratado aqui dentro. Deus sabe o que precisa ser tratado aí dentro. Talvez eu olhe para você e eu não veja, mas Deus está vendo o que precisa ser tratado na sua vida, porque você está sendo preparado para uma grande obra. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, você está sendo preparado para algo grande. Você está sendo preparado para algo extraordinário. E essa semana, estudando um texto aqui, eu fiquei assim, impactado com algo que Deus nos deu. Lá em Apocalipse capítulo 21, no versículo 27, fala assim da Nova Jerusalém. E fala todo o esplendor da Nova Jerusalém. Só que uma coisa que me chamou a atenção é, e não entrará nela alguma coisa que a contamine. Eu cometa algum tipo de é esse trem doido aí, travou aqui, mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida. Meu irmão, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, só entrará nela o que estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, não poderá entrar. E a oportunidade para que o meu nome esteja escrito no livro da vida é quando? É quando? É quando? A oportunidade ela é única. Eu não sei o que vai ser de você amanhã, quando você for embora. Eu não sei. Eu não sei da sua vida daqui a 1 minuto, nem da minha, eu sei, nós não sabemos. E às vezes nós estamos brincando com Deus, amanhã eu venho, amanhã eu aceito, amanhã eu passo, amanhã eu me arrependo, amanhã eu me conserto, amanhã eu peço perdão, amanhã eu faço isso, meu irmão. O teu amanhã, você tem que entender que pertence ao Senhor. A oportunidade de conserto é agora. É agora. Ou nós nos buscamos acertarmos com Deus na oportunidade que Ele nos dá, ou se não, meu irmão, se amanhã você estiver da Nova Jerusalém, a primeira coisa que vai ter que aparecer lá é o seu nome escrito no livro da vida. Não é o seu diploma, não é a sua profissão, não é que você é amigo do prefeito, do fulano, do ciclano, nada disso. É o seu nome escrito no livro da vida. E se abrirão os livros. E aí todas as vezes vai estar escrito lá, eis-me aqui, olha lá, ele disse, eis-me aqui. Na hora que eu falei para ele, abre, cadê o Isaac? Ele correu. Por isso que nós precisamos passar pelo processo do fogo.
Queima em mim, Senhor, o que precisa ser queimado. Transforma a minha vida, Senhor. Quantos irmãos vão estar cantando ali um hino? Nós vamos ter a oportunidade de dizer, Senhor, transforma a minha vida hoje. Você tem coragem de dizer para o Senhor mais uma vez, eis-me aqui? Você consegue dizer para o Senhor, eis-me aqui? Você diz para o Senhor qual é a sua vontade, Senhor? Qual é o teu querer? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Porque todo judeu, ele é abençoado porque Abraão decidiu ser obediente ao Senhor. Um homem, pela sua obediência, trouxe resultados de bênção para toda uma nação. Um texto que nos chama a atenção também, quando o próprio Samuel, mas Reinaldo, mas Samuel, qual que é o processo do Samuel? Aí eu fiquei perguntando para Deus, qual que é o processo do Samuel? Aí Deus falou, Samuel só está onde está por causa da sua mãe. Samuel só está onde está porque ele teve uma mãe como Ana. Eu vou dizer para você nessa noite, você só está aqui porque teve alguém que orou por você. Teve alguém que disse, eis-me aqui, deixa eu ir lá pregar para o Reinaldo, deixa eu ir lá pregar para fulano, foi lá e pregou para você, por isso que você está aqui. E eu vou dizer para você nessa noite, os teus filhos que não estão aqui, mas amanhã eles ouvirão, eis-me aqui, eles também estarão sendo usados por Deus, porque meu pai e minha mãe, eu estou aqui por causa do meu pai e da minha mãe, eu estou aqui por causa da minha esposa, eu estou aqui por causa do meu esposo, eu estou aqui por causa de alguém, foi o motivo pelo qual eu estou aqui, porque alguém orou por mim, intercedeu por mim, chorou por mim, clamou por mim, foi atrás de mim, não desistiu de mim, e hoje eu estou aqui, aleluias, por isso que você está aqui, porque tua esposa orou por você, seu esposo orou por você, tua mãe orou por você e tem orado por você, o Senhor, Ele, aleluias, oh glórias, vamos ficar de pé, irmãos,